Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Eu, pastor Rafael, estou passando aqui para deixar aquela palavra para abençoar a sua vida. E a palavra de hoje é: por que eu devo querer a volta de Jesus? Infelizmente hoje as pessoas elas estão querendo a volta de Jesus pelos motivos errados. É claro, sim, nós devemos desejar a volta de Jesus. Portanto, a Bíblia nos ensina na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Nós devemos desejar a volta de Jesus, devemos desejar entrar no reino de Deus, no reino dos céus, mas as pessoas estão querendo isso pelas maneiras erradas, pelos motivos errados. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: Jesus podia voltar logo. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Jesus poderia voltar e acabar com esse mundo. Jesus tem que voltar. Sabe por que essas pessoas estão querendo que Jesus volte? Que Jesus volte? Não porque elas estão querendo entrar no reino, ou morar com Deus, ou viver com Deus, mas porque elas estão insatisfeitas com as suas vidas. Talvez se elas tivessem muito dinheiro, ou um carro importado, uma grande casa e roupas das melhores, de repente, será que ela ainda assim iria dizer isso? Ou será que ela iria querer continuar vivendo e desfrutando, aproveitando a vida? As pessoas que dizem isso, não que eu esteja julgando, é uma suposição, mas as pessoas que dizem isso, elas estão insatisfeitas com as suas vidas. Elas estão insatisfeitas com o que estão passando, elas estão infelizes, estão sofrendo, estão passando por situações difíceis, às vezes até insolúveis, impossíveis. As pessoas que geralmente dizem assim são pessoas que elas estão magoadas, ressentidas, elas estão deprimidas, elas estão passando por um momento tão difícil na vida dela que ela prefere que tudo acabe, ela prefere que Jesus volte do que seguir em frente, do que perseverar. E como ela não pode suicidar-se, porque o suicídio a levaria direto para o inferno, né? Tira a possibilidade da salvação. Então ela diz assim: Jesus poderia voltar logo. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Jesus podia tanto voltar, porque ela está insatisfeita. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Olha só o que diz. Romanos não, Timóteo capítulo 2, no versículo 12, diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. É por isso que eu tenho que querer que Jesus volte, para poder reinar com ele, para poder viver uma vida nos céus, para poder me assentar com ele. Olha o que diz aqui em Efésios 2:4, olha só o que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que eu tenho que querer a volta de Jesus, para me assentar nos lugares celestiais, para viver com Deus, para morar com Deus, né? Para reinar com o Senhor Jesus, porque como diz lá em Romanos 8:17, se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Então as pessoas hoje, elas estão desejando a volta de Jesus pelos motivos errados. Ela quer a volta de Jesus, mas não porque quer entrar nos céus e viver com Deus e reinar com o Senhor e passar a eternidade com o Senhor, mas porque ela está cansada da vida aqui na terra. Se de repente ela tivesse um excelente marido, ou uma excelente casa, um bom emprego, um excelente salário, se de repente ela tivesse o carro dos sonhos, uma fazenda com vários animais, será que ela diria exatamente isso? Por exemplo, o jovem rico, ele era tão rico que quando Jesus falou para ele vender o que tinha e dar para os pobres, ele não quis, porque era dono de muitas riquezas. Como também o ladrão na cruz,
quando Jesus foi crucificado e um ladrão foi crucificado ao lado dele, um à direita e o outro à esquerda, um deles disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Se ele não tivesse na cruz, uma exposição, se aquele ladrão não tivesse na cruz e estivesse ali no meio das pessoas que crucificaram Jesus, estivesse ali no meio delas, aquelas que o acusaram, que o difamaram, será que ele ainda iria dizer isso? Lembra-te de mim quando vieres do teu reino? Será que aquele ladrão na cruz, ele disse isso só porque estava sobre pena de morte, uma sentença de morte, e ele iria morrer? E ele iria perder a salvação? Será que ele disse isso apenas porque ele estava no seu último momento de vida? Ou porque será que de fato e verdade ele queria entrar no reino? Pense bem, aquele ladrão na cruz, será que ele queria de fato entrar no reino? Ou será que ele só disse aquilo porque ele não tinha outra saída, ele não tinha outra escapatória? Entendeu? Se aquele ladrão na cruz não estivesse na cruz, estivesse ali junto com as pessoas que disseram: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus, será que ele ainda iria dizer: lembra de mim quando vieres do teu reino? Entendeu? Eu acho que às vezes a vontade dele de entrar no reino era por causa do momento inoportuno e infeliz que ele estava vivendo no momento, assim como está muitas pessoas hoje. Não é questão de julgamento, é uma questão de análise, é uma questão de interpretação de texto, né? Assim está muitas pessoas hoje, querendo a volta de Jesus porque estão vivendo um casamento frustrado, uma vida financeira decepcionante, uma vida sentimental infeliz, né? A família desunida, de repente ela passou por traição, decepcionamentos, né? Se decepcionou com amigos, decepcionou com um colega, se decepcionou com um parente, de repente a saúde dela que está debilitada. Então hoje em dia a gente escuta dizer muito isso: Jesus podia voltar logo. Só que quando você diz isso, Jesus podia voltar logo, a verdade é que você não sabe nem o que está dizendo, porque a Bíblia diz que quando nos aproximarmos da volta de Jesus, haverá guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos, nação contra nação. O pecado vai se multiplicar e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E haverá guerras, conflitos, mortes, perseguições. Então quando a pessoa diz Jesus poderia voltar logo, na verdade ela está desejando a volta de Jesus, mas ela não entende que as coisas ainda vão piorar muito antes disso acontecer. Antes de chegarmos a esse momento, né? Antes de chegarmos ao retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Então eu quero repetir: por que você quer que Jesus volte? Você quer que Jesus volte porque você está cansado e não aguenta mais, você está infeliz, ou porque você quer de fato morar nos céus? Né? Como dizia o salmista Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Então eu repito: por que você quer que Jesus volte? Como diz aqui no Romanos 8,17, ou como diz no 2 Timóteo 2,12, ou no Efésios 2,14. Você quer que Jesus volte para você reinar com Ele, porque você sofreu com Ele você quer ser glorificado? Ou porque você quer se assentar nos lugares celestiais, como a Bíblia promete? Enfim, você quer que Jesus volte porque você quer entrar nos céus e louvar a Deus e passar o restante da sua vida exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, adorando o Senhor, adorando, né? Louvando, glorificando, bendizendo o Senhor, ali com os anjos, nos céus, no reino, ao lado de Jesus? Ou você diz assim: Jesus podia voltar porque você está cansado? Persevere. Persevere. Como foi lido aqui, ó. Como foi lido aqui, nós devemos perseverar. Nós devemos insistir na nossa caminhada. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Então persevere. Não é porque a vida ficou difícil que você simplesmente vai desistir dela. Não é porque a vida ficou difícil que você simplesmente vai se entregar. Não é porque a vida ficou difícil que você simplesmente vai se render.
Ah, Jesus podia voltar logo e acabar com tudo isso. Mas por que você quer isso? Porque você perdeu as forças? Porque você está cansado? Isaías disse: os que esperam no Senhor não se cansam. Os que esperam no Senhor não se cansam, renovam suas forças, voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então espere em Deus, espere no Senhor. Não adianta você querer apressar a volta de Jesus. Ah, Jesus podia voltar hoje. Ah, Jesus podia voltar logo. Não adianta você querer apressar a volta de Jesus e querer que ele volte só porque você está infeliz, insatisfeito ou passando por um momento difícil na tua vida. Ele vai voltar quando ele achar que deve voltar. Quando ele achar que é o momento certo. Quando a palavra já tivesse cumprido. Amém? Então anseie pela volta de Jesus pelos motivos certos, pelas razões corretas. Não por causa das suas insatisfações e infelicidades, tá bom? Que essa palavra venha agregar algo positivo no seu coração e te fortalecer, abrir sua mente e te capacitar e te fortalecer e te ajudar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu gostei aí, tá bom? Ativa o sininho de notificação, isso nos ajuda a expandir o nosso trabalho, a crescer ainda mais o nosso canal e com isso alcançarmos milhares de vidas, de pessoas que estão precisando de uma palavra como essa, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima, fique com Deus.